Um grupo de deputados e senadores de oposição decidiu protocolar um requerimento para a abertura de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar o avanço das organizações criminosas no país. O pedido vem depois da operação da Polícia Federal, que prendeu 9 pessoas por planejar atentados contra autoridades, e dos ataques no Rio Grande do Norte iniciados há 2 semanas e controlados por presos. Os parlamentares pretendem investigar as estruturas e o funcionamento das organizações criminosas, a ligação com o narcotráfico e homicídios e eventuais ramificações. E quem fala conosco sobre isso agora aqui, esse e outros temas, é o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Deputado, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite, satisfação falar com vocês na Jovem Pan agora no nosso programa. Deputado, o senhor apoia a criação dessa CPMI sobre o crime organizado? Não só apoio, como estive há pouco no Salão Verde durante a realização de coletiva de imprensa em que o Coronel Meira, deputado federal colega nosso, e o senador Stevenson, que são os autores, respectivamente, na Câmara dos Deputados e no Senado da República, dessa comissão parlamentar mista de inquérito, fizeram toda a apresentação das motivações que nos levaram a apoiar essa CPMI, e agora estamos atrás das assinaturas para que seja protocolado e se torne, portanto, a segunda CPMI do Congresso Nacional, depois da CPMI dos atos de 8 de janeiro, que já está devidamente protocolado também. Deputado, a pergunta agora é de Cláudio Dantas. Boa noite, deputado Marcel Van Hatten. Qual é o objeto determinado desta CPMI e quantas assinaturas vocês já coletaram? Acha que há ambiente para a instalação de uma segunda CPMI, sendo que a primeira ainda nem foi lida no plenário do Congresso? Olha, Cláudio, eu não tenho informações nesse momento sobre o número, até eu gostaria de tê-la, mas ela acabou de ser lançada e tanto senadores como deputados estão atrás agora de colegas para assinar, mas me parece que terá ampla aceitação, uma vez que foram muitos os deputados, os parlamentares, deputados e senadores presentes no lançamento, né? Só de senadores ali nós vimos, né, o ex-vice-presidente Mourão, o senador Moro, o senador Marcos Pontes, o senador Eduardo Girão, o senador Stevenson, enfim, e deputados, havia dezenas de deputados presentes ali. E quanto aos fatos determinados, alguns foram inclusive elencados aqui no requerimento. Obviamente que a CPI ou uma CPMI, como é o caso dessa, pode acabar chegando em muitos outros fatos, mas os inicialmente apontados são a relação entre ampliação dos índices de homicídio no território nacional com a atividade narcotráfico, a busca de levantamento de dados sobre a expansão em todo o Brasil da atuação de organizações criminosas ou associações criminosas ao narcotráfico nos últimos anos. Um fato determinado muito claro e específico foi essa recente onda de ataques no estado do Rio Grande do Norte, né? Tem uma notícia aqui, inclusive, do dia 25, né, recente, mencionando que foram, até aquele momento, quase 300 ataques na onda de violência no estado do Nordeste, e também foi incluído no requerimento CPMI um fato relevante, que foi o plano de homicídio e extorsão mediante sequestro do senador Sérgio Moro, bem como de outras autoridades e servidores dos mais diferentes poderes e instituições da República, e sua esposa e filhos, enfim, que também estavam envolvidos, né, nesse plano urdido pelo PCC, e que chocou o Brasil inteiro. O senador Sérgio Moro fez uma declaração muito relevante de apoio à CPMI também, e quando eu tive a oportunidade de me pronunciar, eu lembrei que se não fosse a atividade, ou melhor, a ação decisiva da polícia, do Poder Judiciário para desbaratar esse plano, poderíamos estar no dia de hoje, em vez de lançando uma CPMI, velando um senador da República, algo que é inédito na história brasileira em se tratando de um plano do crime organizado para tal. Para resumir, Cláudio, acho que é importante o recado que a Câmara dos Deputados e o Senado da República dão em conjunto. Nós não estamos com medo das ameaças do crime organizado. Pelo contrário, nós estamos prontos para reagir e para ir até as últimas consequências, para encontrar todos aqueles que devem à justiça numa investigação muito séria do Parlamento. Mais uma pergunta, deputado, agora José Maria Trindade.
Salve, deputado Van Hatten. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Dantas. Boa noite, Mota. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Esse é um assunto forte. Nós, aqui na segunda-feira, demos em primeira mão essa iniciativa muito importante do Coronel Meira, né, que é um deputado de Pernambuco que é muito atuante em primeiro mandato, e o Eduardo Girão, senador da República, que decidiram, então, criar uma CPI mista, né, a participação de deputados e senadores. O ato ali legal para justificar a criação, chama fato determinante da CPI, é a ameaça ao senador Sérgio Moro, né? Existe a necessidade de comprovar o envolvimento de uma entidade pública. E foi um ato muito bem organizado, a um custo de mais de R$600 mil. E uma demonstração que a Polícia Federal acabou investigando, de que havia uma organização muito forte. Isso, em si só, já justificaria o pedido de CPI. Deputado Van Hatten, essa investigação já ocorreu aqui, até comandada por Magno Malta, que agora volta ao Senado, mas é possível investigar o crime organizado através de uma ação parlamentar? E já existem 90 assinaturas na Câmara dos Deputados e 18 no Senado Federal, ou seja, dá uma indicação de que a CPI será criada. Mas voltando à pergunta, é possível que o Congresso investigue uma situação em que a polícia tem dificuldades de andar? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, é mais uma força que se dá às autoridades policiais, ao Poder Judiciário. Uma CPMI sempre vem para ajudar, com todas as prerrogativas que parlamentares têm para atuar com quebra de sigilo, com coleta de depoimentos de vítimas, inclusive, do crime organizado. É importante se dar, você trouxe, Zé Maria, inclusive, eu vi você dando entrevista há pouco aqui no Salão Verde, satisfação estar falando com você aqui pela via remota. Essa notícia é muito boa, de que já estamos com 18 senadores, ou seja, faltam apenas 9 para atingirmos o mínimo necessário para a CPMI poder ser protocolada, e 90 deputados federais, ou seja, falta 81, menos a metade de deputados federais, e vi que muitos que ali estavam no lançamento não tinham ainda assinado, porque nós estávamos com problema no sistema de assinatura digital pelo Infoleg. Essa notícia é muito boa, é notícia animadora, e agora é trabalhar fortemente para que tenhamos logo as assinaturas, e não vejo nenhum óbice a que sejam instaladas concomitantemente as duas CPMIs. Aliás, na Câmara dos Deputados existe uma regra que o limite para a instalação de CPIs, né, no caso da Câmara dos Deputados, é de 5 concomitantes. Não existe regra no Congresso Nacional, ou seja, não há limite para funcionamento de CPMIs ao mesmo tempo. É claro que deputados e senadores têm seus compromissos, tem muitas outras comissões para atender, plenário e votações importantes na ordem do dia, mas isso não vai significar um tema tão fundamental atraso da instalação da CPMI, pelo menos não, né, sob o ponto de vista da vontade dos parlamentares que já estão assinando com tanta rapidez esse requerimento. Deputado, a pergunta agora é do Roberto Mota, que está chegando aqui à bancada. Boa noite, sua pergunta, Mota. Boa noite, Brown, boa noite, deputado, boa noite à nossa audiência, boa noite aos colegas de bancada. Deputado, todos que acompanham o histórico da segurança pública brasileira já têm consciência da tragédia que acontece no Brasil há décadas, né? Só entre 2003 e 2018, os anos que o PT esteve no poder, ocorreram 850 mil homicídios no Brasil, dos quais apenas 8% são solucionados. O senhor acha que essa CPMI pode levar a uma revisão da legislação penal, especialmente a lei de execução penal, que é provavelmente uma das mais lenientes do mundo, né? Excelente pergunta, Roberto, e boa noite. E ela vem justamente a trazer mais luz sobre a importância de CPIs e CPMIs no Congresso Nacional. Uma das atividades dessas comissões finalísticas é propor alterações legais. Existem muitas leis que precisam alteradas, né? Começamos no fim do foro privilegiado, que a gente bate muito, né? Até passando pela alteração constitucional também da volta da prisão após condenação em segunda instância, e também inclui-se aí uma série de outras
iniciativas legislativas que precisam se tornar realidade, né? O fim das saidinhas, dos saidões, das visitas íntimas. Precisamos debater a maioridade penal, como ela é hoje esculpida, né, na nossa legislação e na nossa Constituição. Ou seja, existe uma série de projetos de lei, iniciativas legislativas que podem ser propostas ao final do trabalho de uma CPI ou de uma CPMI, e normalmente essas propostas acabam criando um corpo maior do que aquelas que já estão mais anos tramitando, justamente em virtude dos trabalhos de investigação e de apuração de comissões de inquérito que trazem mais conhecimento à população daquilo que de fato acontece na vida real. Então, essas são contribuições que uma CPMI do crime organizado vai certamente trazer para o parlamento, portanto, para a sociedade brasileira, e você, Mota, como grande especialista no tema, certamente vai ser chamado, pelo menos por mim, com certeza, mas tenho certeza por outros parlamentares também, a contribuir, assim como tantos outros verdadeiros especialistas de segurança pública no nosso país, que podem contribuir para uma melhora no nosso ambiente legal, que realmente, concordo com você, hoje é extremamente permissivo e não pune de fato aqueles que cometem crimes, em especial crimes violentos no país, que em muitos casos sequer são elucidados. Thiago Pavinato, sua pergunta para ver. Boa noite, Hatem, boa noite, Brown, Mota, Trindade, Dantas, nossa audiência. A pergunta ela é simples, né? Tudo dando certo, assinaturas conseguidas, requerimento apresentado. Você acredita que a leitura dela pode ser conjunta à leitura da CPMI dos atos do 8 de janeiro, logo após a Páscoa, como prometeu, né? Mas de juras o brasileiro ele está um pouquinho cheio, é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e lidas as duas, vamos para essa hipótese, o Congresso ele vai conseguir, visto a balbúrdia da sessão que foi ontem no CCJ, aquela vergonha fenomenal, colossal, o Congresso ele dá conta de duas CPIs dessa magnitude e dando. Você acha que nós vamos passar por 4 anos de expurgo de tudo que não presta? Ou seja, não vai ser votado muita coisa, mas vão ser 4 anos de expurgo do que não presta? Excelente pergunta, Pavinato. É sobre isso que eu tenho refletido muito mais recentemente, sobre o quanto este governo, né, o desgoverno do PT e de Lula, não está contribuindo para que o Brasil novamente seja passado a limpo, como aconteceu durante o governo ou desgoverno de Dilma Rousseff. Parece a história se repetindo como farsa, né, como diria certo, eu diria até filósofo, né, na acepção mais irônica do termo, porque nós estamos passando por algo que, para o brasileiro cumpridor de leis, é surreal. Né? Ver um descondenado, uma pessoa que deveria estar na cadeia cumprindo pena pelos crimes que cometeu hoje, presidindo a nação, né? E, ao mesmo tempo, tomando atitudes que não fazem com que ele possa, perante a opinião pública, se reabilitar. Lula disse que, pelo menos no discurso oficial, voltaria para pacificar o país. E não é isso, é um espírito de vingança, um espírito de ódio, de revanchismo, que está acabando por aumentar a rejeição que ele tem junto à opinião pública e que já levou ele a ter uma ínfima maioria de votos considerada a eleição entre ele e Jair Bolsonaro, mas considerados brancos, nulos, abstenções, fez com que ele tivesse uma ampla minoria no nosso país. Então, a sua pergunta é importante porque me parece que essa discussão toda que nós estamos fazendo agora sobre crime organizado, sobre outros temas correlatos, volta à tona e a CPMI lida no plenário do Congresso Nacional como deve ser, foi decisão inclusive do Supremo Tribunal Federal na época da CPI da Covid, e deve ser respeitado, na minha opinião, agora também. Lembro que na época defendi a decisão do Supremo, sendo eu um dos mais ardentes, talvez críticos dos abusos de autoridade que acontece no Supremo Tribunal Federal, mas ali eu disse que o Supremo tinha razão, havia as assinaturas, havia fato determinado, abra-se a CPI, como havia definido o ministro Barroso.
porque é um direito da minoria parlamentar. E eu, à época, disse, se naquele momento era direito da oposição, no futuro podemos nós virmos a ser oposição e também teremos esse direito líquido e certo garantido. Pois bem, agora é hora justamente de que esse mesmo direito líquido e certo, dado à oposição na época da CPI da Covid, seja garantido à oposição ao governo Lula para que tenhamos a CPMI do crime organizado e a CPMI dos atos de 8 de janeiro. Na minha opinião, não há motivo para duvidarmos. Mas, como você disse, falando em outras palavras, no Brasil até o passado é incerto. Então, nós precisamos aguardar até a sessão conjunta do Congresso Nacional e, naquele momento, se não lidas as duas CPMIs, obviamente tendo ambas obtido todas as assinaturas necessárias, fazermos o necessário para, se for o caso, até mesmo judicializar, como foi feito na CPI da Covid. Espero que não cheguemos a esse ponto, que o parlamento resolva internamente seus problemas e que tenhamos, o quanto antes, as duas CPMIs, que são urgentes, instaladas. Dantas. Deputado, essa CPI, ela se origina, como já mencionado, neste plano abortado pela Polícia Federal de sequestro e assassinato do senador Sérgio Moro. No caso da CPMI do 8 de janeiro, também ali como fato determinado, a apuração de responsabilidades do governo, de outros órgãos do governo naqueles atos de janeiro, os atos de depredação, de vandalismo que aconteceram naquele momento ali, já que os vândalos, os manifestantes, não encontraram resistência nem para entrar no Palácio do Planalto, nem para entrar em outros órgãos, em outras sedes aqui dos poderes. Essas duas iniciativas, o senhor entende que elas têm o mesmo objetivo, buscar a responsabilidade de agentes, de autoridades desse governo? O senhor acha que a CPMI do crime organizado, ela vai buscar algum tipo de conexão, algum tipo de relacionamento que possa existir entre autoridades do governo, entre integrantes de um determinado partido com o PCC, com outras organizações criminosas? Isso, as investigações vão dizer, Cláudio, nós precisamos fazer o trabalho sério que compete a parlamentares que buscam a verdade. No caso da CPI-MI do 8 de janeiro, já há uma série de indícios de que o governo teve, pelo menos, omissão em uma série de momentos na hora da depredação e das invasões, e esta omissão pode ter custado muito mais ao patrimônio público em virtude das depredações que aconteceram em maior volume, bem como houve há poucos dias uma manifestação desastrosa do presidente Lula de que a ação toda da Polícia Federal e das demais autoridades, incluindo o Poder Judiciário, para desbaratar o plano do PCC de matar Sérgio Moro, sua esposa e filhos e outras autoridades, teria sido uma armação que nos deixa com, no mínimo, um sentimento de revolta com o mandatário da nação, máximo, né, colocando em dúvida o trabalho que, pelo menos por tudo que se percebeu, foi muito, mas muito exitoso. Então Lula tem a obrigação de dizer quais são as provas que tem, quais são as testemunhas que serão ouvidas para chegar-se à conclusão de que era armação, e se realmente ele tiver ou tivesse razão, porque não me parece ter qualquer fundamento essa sua acusação, ele no mínimo prevaricou, porque deveria ter avisado as autoridades antes também da armação que estava em curso, e se não for o caso, que peça desculpa, se retrate, algo que ele não costuma fazer, não é do seu feitio, e mais uma vez ficará comprovada a grande bravata de Lula. Outras implicações entre PT e PCC, por exemplo, podem vir a aparecer, talvez a comprovar aquilo que integrantes da própria organização criminosa no passado já disseram sem ter sido interrogados por ninguém. Em interceptações telefônicas, houve conversa do Elias, que é um dos chefes do tráfico e da organização criminosa PCC, de que com o PT
eles tinham antes um diálogo cabuloso até chegar ao Ministério da Justiça, o ministro Sérgio Moro. Mas são coisas que esta CPI vai poder demonstrar, assim como também outra CPI muito importante, que deve ser instalada em breve aqui na Câmara dos Deputados, também vai poder demonstrar que é a CPI do MST. Então vamos dar tempo ao tempo, vamos fazer o trabalho sério de investigação e certamente eu estarei muito atento a todas as novas, novos fatos que possam aparecer para trazê-lo também à atenção dos meus colegas parlamentares. Mais uma pergunta, José Maria Trindade, diga, Zé. Sério, deputado, a grande expectativa que se sentiu hoje no Congresso, aqui em Brasília, todo um cerco, nós vamos falar mais tarde sobre isso, mas a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro muda o clima da política, melhora para a oposição? Zé Maria, isso é algo que a gente vai perceber a partir de amanhã. Eu não arrisco fazer uma previsão, mas é lógico que Jair Bolsonaro, retornando ao Brasil, tem peso político grande, afinal de contas ele tem muitos seguidores, muitas pessoas que o apoiam, ele é incontestavelmente um líder relevantíssimo de massas no nosso país. Inclusive, amanhã tem o voo cedo, perto das 9 de retorno a Porto Alegre, e já estou preocupado pela movimentação que estou vendo com o horário que eu devo ir me deslocar até o aeroporto, talvez inclusive até antes, às 6 da manhã, porque ele chega pouco depois às 7, e já há todo um fechamento aqui da esplanada programado para a partir da meia-noite de hoje, e uma previsão de milhares de pessoas acorrendo ao aeroporto de Brasília. É algo que nós vamos ver nos próximos dias, certamente mexe no tabuleiro político da oposição, mas, sob o ponto de vista da atividade parlamentar que nós temos a fazer, ela é certamente aqui na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal, suprapartidária e também acima de diferenças que possam haver entre lideranças que estão nesse processo de oposição ao governo do PT e do Lula, e eu acho que é muito mais importante nesse momento nós mantermos essa união contra Lula e o PT no governo.